Certamente, podemos considerar um lugar onde a alegria, a liberdade de compras e o acesso à internet são fortemente restritos. Neste local, a expressão de risos é desencorajada, as compras são controladas de perto pelo governo, e a utilização da internet é altamente limitada. Além disso, a população enfrenta interrupções frequentes no fornecimento de energia durante a noite. Essas condições podem parecer incríveis, mas são uma dura realidade para os 25 milhões de habitantes da Coreia do Norte. Essa é a face obscura desse país. Tudo começou no final da Segunda Guerra Mundial, no verão de 1945. Nesse período, quando o conflito estava chegando ao fim, a União Soviética, liderada por Stalin, e os Estados Unidos começaram a estabelecer suas esferas de influência. Tornaram-se as duas principais potências mundiais. Nesse contexto, a Coreia foi dividida em duas partes. A União Soviética tomou controle do Norte, que se tornou a Coreia do Norte, enquanto os Estados Unidos ficaram com o Sul, que se tornou a Coreia do Sul. Assim, surgiram duas nações distintas, cada uma sob a influência de seu respectivo mentor. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul, assim como seus aliados, entraram em um longo período de Guerra Fria. Uma figura central na história da Coreia do Norte é Kim Il-sung, conhecido como Zumbi. Ele era o avô de Kim Jong-un. Kim Il-sung nasceu na Coreia, mas mudou-se para a Manchúria, onde se juntou aos grupos de resistência contra os japoneses. Ele progrediu em suas fileiras e acabou se unindo ao exército soviético. A União Soviética viu potencial nele e o apoiou, permitindo que iniciasse uma guerra com o Sul. Após sua morte, em 2011, seu filho, Kim Jong-il, assumiu o comando, e depois Kim Jong-un se tornou o líder atual. A opressão política na Coreia do Norte é ampla. As pessoas são monitoradas constantemente, tanto fisicamente quanto digitalmente. São doutrinadas de maneira incansável a pensar de acordo com a ideologia do governo, sem espaço para opiniões diferentes. Para os norte-coreanos, o isolamento físico do resto do mundo é uma realidade. Eles não podem deixar o país sem a permissão do governo. Aqueles que podem viajar para fora das fronteiras são principalmente diplomatas, estudantes ou atletas, mas mesmo eles são monitorados 24 horas por dia, 7 dias por semana, e têm que participar de reuniões especiais quando retornam à Coreia do Norte. Essas mesmas regras se aplicam a turistas estrangeiros que visitam a Coreia do Norte. Durante suas excursões, guias locais fornecem instruções detalhadas sobre vestimenta, comunicação e comportamento. Fotografar em determinadas áreas ou passear sozinho é proibido. Os passeios são privados, com guias acompanhando os turistas o tempo todo. Qualquer tentativa de sair ou entrar no país ilegalmente, ou desobedecer às normas, enfrenta consequências severas, incluindo o trabalho forçado. A vida dos norte-coreanos é caracterizada por um severo isolamento do mundo exterior. Eles têm acesso limitado à informação, com apenas 28 sites disponíveis, todos estritamente controlados pelo governo. Esses sites oferecem informações restritas, como receitas tradicionais, notícias locais e detalhes sobre universidades no país. Qualquer indivíduo pego consumindo conteúdo de mídia estrangeira, seja por audição ou visualização, arrisca-se a ser enviado para campos de prisioneiros políticos ou até mesmo enfrentar a pena de morte. A Coreia do Norte ocupa a última posição no ranking de liberdade de imprensa, classificando-se no 180º lugar entre 180 países. Esse é o pior desempenho em liberdade de imprensa no mundo, reflexo da rígida censura imposta pelo governo. O objetivo é evitar influências externas que possam interferir na doutrinação que glorifica a dinastia Kim e demoniza outros países, especialmente os Estados Unidos e a Coreia do Sul. A família Kim, em particular, reescreveu a história norte-coreana para retratar que eles, sozinhos, libertaram o país da ocupação japonesa. O líder é tratado como uma figura celestial, com estátuas suas espalhadas por todo o país. O aniversário do líder, que ocorre no final de dezembro, é uma ocasião importante, mas os norte-coreanos não têm a liberdade de celebrá-lo como desejarem. Outra regra surpreendente do governo norte-coreano é a proibição de expressar alegria, consumir álcool ou participar de atividades de lazer durante o período de luto pelo falecido Kim Jong-il. Esse período de luto ocorre anualmente durante 10 dias a partir de 17 de dezembro,
e pode ser estendido, como ocorreu em 2021, marcando o 10º aniversário da morte de Kim Jong-il, para 11 dias. Qualquer violação dessa regra resulta em prisão e tratamento como criminoso. Além da censura de informações, o governo norte-coreano dita até mesmo como os cidadãos devem se vestir e se apresentar fisicamente. Há 28 estilos de corte de cabelo aprovados oficialmente, 14 para mulheres e 14 para homens. Além disso, no momento, 9 estilos de moda, como calças justas, jeans skinny, cabelos longos para mulheres casadas, camisetas de couro, casacos de trincheira, penteados espinhosos, cabelos tingidos com cores chamativas, jeans rasgados e piercings no nariz estão proibidos. Desafiar essas regras pode levar a sérias punições, incluindo o trabalho forçado. Os campos de trabalho forçado, onde prisioneiros políticos e suas famílias são submetidos a condições difíceis, são uma parte sombria da realidade norte-coreana. A política de 3 gerações de punição significa que até 3 gerações de uma família podem ser enviadas para esses campos, independentemente da culpa, simplesmente por associação a ex-detentos ou desertores da Coreia do Norte. Estima-se que haja cerca de 120 mil prisioneiros nesses campos, localizados nas províncias 15 e 16. A Coreia do Norte enfrenta uma grave crise alimentar, com relatos de uma das maiores fomes de sua história desde a Grande Fome dos anos 1990. Aproximadamente 5% da população, ou cerca de 1 milhão de pessoas, sofrem com insegurança alimentar. Apesar disso, o país reluta em abrir sua economia e é resistente à redução de importações e ao fechamento de fronteiras, agravando ainda mais a situação. Algumas organizações internacionais ofereceram ajuda humanitária para combater a escassez de alimentos, mas o governo norte-coreano desencoraja seus cidadãos a confiar nessa assistência, comparando-a a ingerir doces envenenados. A situação é tão crítica que aproximadamente 40% da população norte-coreana sofre de subnutrição e depende de ajuda humanitária, de acordo com pesquisas do Programa Mundial de Alimentos. O governo chegou ao ponto de instruir seus cidadãos a utilizar fezes como fertilizante para aumentar a produção agrícola, exigindo que cada cidadão produza 150 kg de estrume a partir de resíduos humanos e trabalhe em fábricas estatais. Quanto ao fornecimento de eletricidade, o país enfrenta desafios constantes. Embora o fornecimento de energia costumasse ser interrompido à noite durante o governo de Kim Jong-il, houve uma melhora sob o governo de Kim Jong, com as luzes das ruas acesas durante a noite. No entanto, essa melhora foi de curta duração devido às crescentes demandas na capital, Pyongyang. Há ainda a peculiaridade de que, se um indivíduo utilizar toda a eletricidade alocada para o dia, ficará sem luz pelo restante do dia. Em abril de 2020, surgiram teorias de conspiração alegando que Kim Jong-un havia sido substituído por um sósia devido à sua ausência pública por várias semanas. Embora ele tenha reaparecido em maio, surgiram alegações de que um sósia estava ocupando o seu lugar, enquanto o verdadeiro Kim estaria morto. A inteligência sul-coreana investigou a questão e afirmou que Kim Jong-un não foi substituído, mas essas alegações continuam a circular, pois são baseadas em análises detalhadas de vídeos em alta resolução e técnicas de análise facial e corporal. Em resumo, a Coreia do Norte é um país caracterizado por um controle estrito sobre a vida de seus cidadãos, com limitações em todas as esferas, desde a informação até mesmo o comportamento e a aparência física. A população enfrenta desafios significativos, incluindo a fome, enquanto o governo mantém uma fachada de normalidade. A realidade norte-coreana é complexa e muitas vezes imprevisível, e espera-se que um dia seu povo possa experimentar uma vida mais livre e cheia de oportunidades.